que é uma vida extraordinária para você? Qual é o seu maior anseio na sua vida? O que você espera do fruto das tuas mãos, da tua vida? Eu quero falar sobre uma pessoa que fez um feito extraordinário e que o Senhor Jesus exaltou a vida dela. E que eu quero tirar algumas lições para que eu e você possamos também ter uma vida extraordinária. Convido você a abrir sua Bíblia, Marcos, capítulo 14. Vamos ler do verso 3 ao verso 9. Marcos, capítulo 14, do verso 3 ao verso 9. Estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que por onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Santo Deus eterno Pai, lemos Tua Santa Palavra nesta hora, vamos anunciá-la neste momento, Pai, que nossos corações, nossas vidas, ó Pai, nossas mentes se voltem completamente ao Senhor. Dá-nos da Tua direção, que o Teu Santo Espírito venha nos dar, ó Deus, a compreensão da Tua vontade sobre nossas vidas. Que a Tua Palavra sirva, ó Deus, de direção, sirva de bússola, sirva de transformação em nosso viver. É assim que eu oro ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Você já deve ter ouvido falar das 7 maravilhas do mundo, ou da humanidade. E as 7 maravilhas, elas estão relacionadas a grandes construções que foram edificadas pelo homem todo. Mas Jesus, nesse texto, fala de um gesto simples de uma mulher que vai servi-lo. De uma mulher que possivelmente é Maria, irmã de Lázaro. E provavelmente ela está fazendo isso por causa do feito milagroso que Jesus acaba de fazer ao seu irmão. E ela entra nesse espaço, lembrando que essa é uma sociedade judaica, uma sociedade que não era permitida a presença das mulheres, estavam ali todos os homens, os amigos de Jesus, outras pessoas, aquelas pessoas familiares de Simão, e ali eles estavam, e Jesus recebe então essa surpresa, esse agrado dessa mulher que vai servi-lo. E é interessante algumas observações que ele fala aqui. Ela fez o que pôde. Acho isso tão bonito. Mas o mais bonito é que Jesus fala que quando se lembrarem do nome dele, quando se lembrarem do evangelho dele, ela será lembrada. Agora, olha que interessante. Ela tem que enfrentar uma sociedade machista, ela tem que enfrentar uma sociedade onde a mulher não era benquista, ela tem que enfrentar aqueles homens
aquela situação, mas o coração dela estava cheio de uma disposição, estava cheio de uma intenção de querer agradar o Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. E quantas vezes isso tem faltado na vida de muitas pessoas e de muitos cristãos? Infelizmente, hoje as pessoas colocam a espiritualidade, a vida cristã, com posses, com poses, com títulos. E o Senhor Jesus Cristo não olha para essas coisas. O Senhor, o nosso Deus, não está olhando para essas coisas. Eu me lembro do Salmo 51, que Davi, ele diz lá nesse texto, que ele não espera ofertas de holocaustos, que ele não espera uma carreira de touros para serem sacrificados, mas ele espera um coração que está disposto a oferecer a Cristo Jesus o seu melhor, o que você pode. O Evangelho é algo simples, mas é algo poderoso. O Evangelho, além dele ser algo simples e poderoso, o Evangelho ele é capaz de transformar vidas, ele é capaz de libertar pessoas que estão presas, muitas vezes, nas suas tradições religiosas. Essa mulher sabia que ela não podia entrar nesse local, mas ela entrou. Ela se libertou da tradição religiosa. Ela se libertou do estigma social. E olha que coisa interessante, o quanto que o Evangelho é poderoso, o quanto que o Evangelho pode transformar a vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, de qualquer pessoa que estiver em qualquer condição. Esse é o Evangelho libertador do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa mulher, então, ela surpreende a todos neste momento. E ao surpreender a todos com essa iniciativa de levar o seu vaso de alabastro, um vaso caríssimo, uma pedra difícil de ser moldada, uma pedra difícil de ser talhada, é um vaso caro, ela leva o seu vaso de alabastro. Ela leva, e diz o texto, que ele estava cheio de nardo. Eu quero te falar sobre o nardo. O nardo não é comum em Israel. O nardo é uma especiaria que vinha da Índia. Dá para você entender que ela estava oferecendo algo que era precioso. Não era o refúgio dela, não era o resto dela. Era algo muito precioso que ela tinha. E aqui está dizendo que era um nardo que dava para lavar o corpo todo do nosso Senhor Jesus Cristo. Não era pouco nardo, não era pouca especiaria, não era pouco perfume. Ela estava oferecendo o seu melhor. Ela estava fazendo uma oferta a Deus, a Cristo Jesus, compelida por um desejo, agradar o coração do nosso Mestre Cristo Jesus. O que você tem feito para agradar Jesus Cristo? Essa inversão da teologia moderna é triste para o povo de Deus, porque o povo de Deus quer um Deus que lhe sirva, mas o povo não entendeu que só há um Deus a qual se deve servir. E nós deveríamos entender isso. Nós devemos servir a um único e verdadeiro Deus. E nós deveríamos ter esse entendimento de que as nossas vidas dependem completamente deste Deus, que as nossas vidas só existem por causa do amor deste Deus, da graça deste Deus, do poder deste Deus. Querido irmão e querida irmã, o que você fez essa semana para que o seu coração batesse as 24 horas? O que você fez para que o seu rim filtrasse todo o líquido que você ingeriu essa semana? Deus te fez de modo perfeito, maravilhoso, e que o seu próprio corpo é uma prova do amor, da graça e da maravilha do Senhor. Agora, muitas vezes, nós só queremos algo mais de Deus. Nós queremos uma bênção de Deus. Oh, Deus, eu estou precisando de uma bênção, eu estou precisando de uma bênção. Ah, queridos irmãos, nesta noite, eu e você precisamos sair com o coração desta mulher. O coração que é o coração que reconhece
que o nosso Deus é digno do nosso melhor. Fala isso comigo. O meu Deus é digno do meu melhor. Pode ficar com mais fé? O meu Deus é digno do meu melhor. Não entregue o seu resto para Deus. Não entregue apenas as coisas que você refuga. Olhe para Deus e veja todos os gestos grandiosos do Senhor. Olhe para Deus e veja todas as bênçãos maravilhosas que Ele tem te dado. Pastor, mas eu estou com um problema deste tamanho. Deus te trouxe até aqui, e até aqui Ele te sustentou, e Ele continuará te sustentando até o fim dos seus dias. Amém, irmãos? Essa teologia da miséria de crentes é terrível. De crentes miseráveis, de crentes que não se entendem abençoados, de crentes que não compreendem a bênção maravilhosa que Deus tem dado, mas que sempre estão pedindo uma prova a mais. Enterre esse espírito de Tomé na sua vida hoje, em nome de Cristo Jesus. Qual que é o espírito de Tomé? Eu só vou acreditar se eu colocar o dedo nas feridas dele. E Jesus disse ali para aqueles homens: maior serão aqueles que não viram e creram. Então creia pela fé, porque a vida é uma expressão de fé. A vida, ela é um milagre da fé. A vida é uma experiência de fé. Uma fé em Deus. Uma fé que marcha confiadamente no Senhor. Que se satisfaz plenamente no Senhor. Essa mulher não foi ali pedir uma bênção mais. Essa mulher não foi ali pedir uma cura a mais. Essa mulher não foi ali porque ela queria algo do Senhor Jesus. Ela foi ali porque ela queria apenas agradar o Senhor Jesus. Você quer viver uma vida extraordinária, meu irmão, minha irmã? Queira agradar a Deus. Amém? Queira agradar a Deus. O que você pode fazer para agradar ao Senhor? O que você deve fazer para agradar ao Senhor? Essa mulher nos ensina. Mas antes de falar dela, eu quero te falar, não viva para desagradar a Deus. Jesus repreende esses homens. Porque o que esses homens fazem? Eles criticam ela. Não critique a obra que o Senhor faz em nenhum lugar, querido irmão e querida irmã. Não critique a obra que o Senhor está fazendo na vida de nenhuma pessoa. Enterre isso em nome de Cristo Jesus. Não murmure. Esses homens murmuram. A gente podia pegar isso aí, esse nardo caríssimo. Esse vaso caríssimo. Vender e dar aos pobres. Não viva uma vida de falsidade e hipocrisia. É isso que esses homens estão fazendo. Uma vida de falsidade, de hipocrisia, de uma vã espiritualidade, de uma falsa espiritualidade, de uma falsa generosidade, de uma falsa experiência. Não. Jesus diz a esses homens: deixem-na em paz. Queridos irmãos, nós precisamos olhar para esse texto e fazer uma autoanálise sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa vida com Deus, sobre como anda o nosso coração. Nosso coração, ele vai ficando muito crítico, vai ficando muito ácido, diante de tantos escândalos que a gente vê por aí, diante de tantas aberrações que a gente vê no meio religioso, no meio da igreja, infelizmente, mas não tem um coração ácido, não tem um coração ressentido com essas coisas. Não olhe para isso. Esses homens, preste atenção, esses homens viram Jesus fazer mais de 20 milagres. Esses homens viram Jesus multiplicar o pão e abençoar 2 vezes. Esses homens viram o Senhor Jesus limpar o corpo de pessoas que estavam com lepra. Esses homens viram perna crescer onde não existia perna, não existia pé. Esses homens viram pessoas
que estavam aleijadas não eram capazes de se levantar, e que se levantaram e começaram a andar e a gritar e a dizer: Cristo Jesus me curou. Mas mesmo diante de tudo que eles viveram com Cristo Jesus, diante de tudo que eles ouviram com Cristo Jesus, isso não amoleceu o coração deles. Pelo contrário, o coração deles ficou um coração insensível, um coração fechado espiritualmente, um coração que não conseguia ver a obra de Deus na vida daquela mulher e naquele momento. O nosso mundo precisa, não de críticos, mas precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Que tenham discernimento espiritual. Discernimento de entender a obra que Deus está fazendo na hora que Deus está agindo. Esta mulher tem a visão, esta mulher tem a ação, essa mulher tem a força, esta mulher vai e faz. A vida cristã é feita de homens e mulheres que fazem algo no reino de Deus, por amor a Deus, com o coração completamente rendido ao Senhor. Querido irmão e querida irmã, lhe faço novamente essa pergunta, não só para você, mas para mim também. O que você tem oferecido a Cristo Jesus? É o seu melhor ou é o seu refúgio? Como que está a sua vida espiritual com Deus? Como que está a sua caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo? Ela está ácida, ela está cínica. Esses homens agem de cinismo. Ou você está vendo cada vez mais o agir de Deus, o agir e o mover do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas, não só na sua própria vida, mas na vida das pessoas. Porque eu acho que essa é a experiência mais fantástica que nós temos aqui no texto da palavra. Porque Jesus, ele olha e diz, repreende novamente esses homens, porque estão perturbando. Porque estão perturbando ela. Às vezes eu acho que Jesus fala isso para mim em algumas orações que eu faço. Talvez você possa também ter essa experiência. Porque você está me perturbando? Você ainda não entendeu que eu sou teu Pai, aquele que te abençoa, aquele que te guarda, aquele que te protege, aquele que está diante de você? Dá para você entender essas coisas? Amém? Quem está entendendo diz amém aí. Amém? E aí Jesus diz para esses homens: pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem. Essa expressão é interessante, porque existe uma ideia de que igreja tem que ser ONG. Não, queridos, igreja é o local onde se anuncia a palavra de Deus, amém, irmãos? E como fruto desse amor a Deus, nós temos gestos de generosidade e compaixão. Mas o nosso principal é o anúncio da palavra de Deus. O nosso principal é reconhecer a obra que Deus está fazendo em nós. A obra que Deus está fazendo em nós, transformando nossas vidas, nossos corações. E assim, a partir dessa obra que Deus faz em nossas vidas, tornando o nosso coração como o coração desta mulher, um coração que olha e está disposto a fazer o melhor para Deus, está disposto a oferecer o melhor para o Senhor Jesus, não o seu refúgio, não as coisas que vão te agradar, não as coisas que têm que ser do seu jeito, não é do jeito de Cristo. E ela vai e entrega, e faz o seu melhor, e faz o que pôde. Queridos irmãos e queridas irmãs, eu queria dizer para você que a vida extraordinária não está em grandes milagres. A vida extraordinária não está em grandes feitos. Taj Mahal
foi construído, a história é belíssima, mas pode ser que a maioria de nós aqui não sabe nem o nome do príncipe e nem da princesa. Mas o nome aqui está dizendo para nós que essa mulher, ela é lembrada, e nós estamos lembrando dela aqui por um gesto de um coração que se entrega verdadeiramente a Cristo Jesus. É esse evangelho que eu e você precisamos viver todos os dias em nossas vidas. O extraordinário não tem a ver com as coisas que vamos fazer, os grandes milagres, as grandes bênçãos. Eu acho interessante isso. Alguns anos atrás me falaram de uma igreja que estava recebendo uma pessoa que tinha se convertido. E aí juntou uma turma da igreja e foi lá para ouvir. Era um domingo à noite. Aí no outro domingo eu perguntei, e aí? Ah, pastor, foi uma decepção. Porque falou muito 2 horas, e ainda no final teve um tempão ainda de um monte de oferta. Eu falei, mas vocês vão para ouvir a pessoa, ao invés de procurar ouvir a Deus. Buscar a Deus. Buscar a Deus enquanto se pode, e invocai-o enquanto está perto. Busque a Deus. Queira o Senhor mais a mais na sua vida. E tenha esse coração voluntarioso, corajoso, ousado, desprendido. Ofereça o seu melhor para Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lhes asseguro que por onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, queridos irmãos, os grandes feitos não são construções, os grandes feitos da sua vida não vão ser as empresas que você abriu, as viagens que você fez, os grandes feitos não vai ser a casa que você comprou, o carro que você teve, mas os grandes feitos vão ser verdadeiramente lembrados por aqueles que ouvirem você servindo a Deus verdadeiramente. Quero contar a história para os irmãos de um irmão que eu conheci. Ele era diácono na Igreja Batista de Vila Brasilândia. Alguns que são mais antigos já ouviram esse meu testemunho desse irmão. Mas vale a pena sempre ser lembrado a vida desse irmão. E esse irmão, ele era um militar que já tinha se aposentado, e ele era o primeiro a chegar na igreja. Ele falava, eu vim para ficar na porta da igreja. Participava da escola bíblica e depois ficava na porta da igreja recebendo cada um dos irmãos da igreja. Ele era o primeiro a chegar e o último a ir. Ele faleceu, passou uma situação bem difícil de saúde, chegou a óbito. Mas esse irmão tinha algo interessante. Ele foi no supermercado e se ofereceu para trabalhar. E o pessoal falou assim, mas eu não tenho como te pagar. Ele falou assim, só me deixe ficar aqui. Ele ia todos os dias e ficava num período de 3, 4 horas na frente daquele supermercado como segurança. Ele fazia isso porque ali ele se encontrava com pessoas. Porque ali ele ajudava senhoras, mulheres grávidas. Porque ali ele tinha a oportunidade de encontrar pessoas e falar do amor de Cristo Jesus. Irmãos, eu fiz vários cultos fúnebres naquela igreja. O culto que mais estava cheio era o culto fúnebre desse irmão. E eram muitas e muitas pessoas. E todas que chegavam, cumprimentavam a senhora, a viúva, e falavam, seu marido fez diferença na minha vida. Eu conheci Jesus através da vida do seu marido. Falava para os filhos,
O seu pai me ensinou quem é Jesus. E eu olhava para o filho, para a filha e perguntava: quem são essas pessoas? São as pessoas que o meu pai evangelizou no supermercado, pastor. São as pessoas que o meu pai pregou para elas de Cristo Jesus. Os donos do supermercado foram lá e deram um testemunho. O meu melhor funcionário, que nem era meu funcionário, mas que estava ali para mostrar para nós o amor de Cristo Jesus. Nessa noite, queridos irmãos, queria estimular você e a mim a entender que nessa vida, o mais importante é servir e agradar a Deus. Nessa noite, eu queria que você saísse daqui compreendendo que o maior feito da sua vida é você levar as pessoas a conhecer Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa noite eu gostaria de dizer para cada um de nós aqui: ofereça o seu melhor, seja o que for. Lembra da viúva que foi lá e depositou as suas 3 moedinhas e foi exaltada e reconhecida por Jesus Cristo como aquela que tinha feito a maior oferta naquele local e naquele dia? Que nós queiramos viver o extraordinário no ordinário da nossa vida. E hoje, mais do que nunca, nessa sociedade narcisista, nessa sociedade que valoriza títulos e coisas, requer muito mais de mim e de você, como servos de Deus, discípulos de Cristo Jesus, homens e mulheres do Senhor Jesus, requer que nós ofereçamos o nosso melhor para as pessoas aonde nós nos encontrarmos com elas, e que elas possam ver em nós a graça de Deus, o amor de Deus, o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de te fazer esse convite nesta noite, que você possa ser lembrado como um homem e uma mulher que serviram a Deus verdadeiramente, na sinceridade de Cristo Jesus, como foi esta mulher de Marcos 14, possivelmente Maria, a irmã de Lázaro. Possivelmente, nós não vamos ter essa narrativa enquanto estivermos vivos. Nós não vamos ter essa certeza. Mas o Senhor Jesus reconheceu o gesto e a atitude sincera de um coração que serviu a Ele com alegria e desprendimento na obra do Senhor Jesus Cristo. Feche os teus olhos. Se o seu coração tem andado muito cheio deste mundo, muito cheio das coisas deste mundo, esvazia ele agora diante do Senhor, o nosso Deus. Coloca a sua vida hoje diante dele. Esvazie o seu coração, a sua alma. Se o seu coração está muito cheio das preocupações desses dias, esvazie o teu coração em Cristo Jesus. Veja quão maravilhosa e quão generosa tem sido a graça, a bondade do Senhor sobre a sua vida. E ao dizer isso ao Senhor, ao trono da graça dele nesta noite, agradeça a Ele todas as bênçãos, todas as dádivas, e suplique a Ele: Pai, faz de mim um servo teu, faz de mim um servo que oferece sempre o melhor para o Senhor. E se porventura você tem só oferecido o refúgio, peça perdão isso hoje a Deus. E faz hoje um compromisso com Cristo, dizendo: Senhor, quero oferecer o meu melhor ao Senhor. E que isso seja a atitude do seu coração, o desejo da tua alma. E tenha certeza, Deus usará a sua vida poderosamente para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, Santo Deus,
quando lemos tua palavra e vemos, ó Deus, que o extraordinário desta vida se reside em servirmos ao Senhor em amor e testemunho pelas bênçãos e dádivas que o Senhor tem nos dado. Eu lhe suplico que teu Espírito venha nos conduzir a viver esta vida fantástica contigo, essa experiência maravilhosa, de ter essa ousadia, de ter essa intrepidez, de ter essa coragem, de fazer sempre o melhor para o Senhor, de servi-lo sempre com o nosso melhor. Ó Pai querido, que as nossas vidas sejam de exemplo da Tua graça, do Teu Evangelho, de exemplo, ó Deus, para que as pessoas compreendam que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ó Pai, faz com que esta igreja, cada irmão, cada irmã, tenha sempre a alegria de Te servir e de fazer a Tua obra com alegria, cada dia e a cada momento. É assim que nós pedimos ao Senhor nesta noite. E que assim, ó Pai, o Senhor derrame sobre nós esta graça e esta bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E para concluir esta mensagem, eu quero desafiar você, não nessa semana, mas na próxima semana, nós vamos ter uma semana de oração, iniciando de domingo e encerrando domingo, começando às 7 horas da manhã. Venha oferecer a Deus o início do seu semestre na presença do Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos aqui todos os dias, das 7 horas até 7h30, orando para que Deus nos use nesse tempo vindouro. A minha oração nessa noite é que você enche o seu coração do que estava no coração desta mulher. Não importa a circunstância, o meu Deus merece o melhor. Amém, irmãos? Vamos falar juntos? Não importa a circunstância, o meu Deus merece o melhor. Vamos ficar em pé e falar isso com toda a nossa alegria de coração. Não importa a circunstância, o meu Deus merece o melhor. E que o amor de Deus Pai, a graça sublime e maravilhosa de Cristo Jesus e as preciosas e santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida, hoje e para sempre. Amém. Amém.